Veja, eu quero que todo o trabalho de monografia de vocês, eu ainda estou para fechar se eu vou orientar o outro trabalho. Não sei se perguntaram a vocês alguma coisa, eu estou para resolver ainda, porque o trabalho está muito, muito fora da minha área. Mas, enfim, o que é que eu quero que vocês montem como introdução, que não é agora também, mas vocês já vão entender o que é que vai compor a introdução. Na introdução de qualquer trabalho, artigo, ele precisa conter esses elementos aqui, que você já tem ele nos seus respectivos projetos, né? Então, mas quais são as grandes diferenças? Que eles têm que estar em texto corrido e não mais em subtópicos. Primeiro ponto. Eles têm que estar em texto corrido, ou seja, em parágrafos. São os parágrafos que tem que montar. Aí você tem aqui, ó, a introdução e tem um problema. Antes de você botar um problema, eu quero que vocês façam um parágrafo 2 apresentando o tema de uma dimensão maior, mais ampla. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar sobre o impacto da pandemia na economia brasileira. É um exemplo que eu vou dar para vocês. Então, eu tenho uma pergunta lá, da pergunta qual é o impacto, até que ponto a pandemia trouxe um impacto negativo para o PIB do Brasil. Essa seria a minha pergunta de pesquisa. Aí eu vou contextualizar ela como? Então, eu vou falar assim, o PIB de um país representa, veja que eu estou falando de uma forma mais geral, ampla. O PIB de um país representa a riqueza deste país, que é o somatório de tudo que é consumido, que é produzido por essa nação. Nos tempos de pandemia, nos tempos de guerra ou pandemia, ocorre que esse consumo, essa produção, eles têm uma queda substancial e impacta diretamente no consumo das pessoas, uma vez que essas pessoas tendem a não mais consumir. Aí eu vejo só que aí eu vou filtrar. A pandemia ocorrida em março de 2020 trouxe efeitos negativos para a economia brasileira, uma vez que as pessoas passaram a ter isolamento social, reduzindo assim o seu consumo, bem como as empresas também demitiram ou afastaram. Perceberam a contextualização? Eu posso compreender, Marcos. Sim, professor. Então, vocês antes de apresentar o tema propriamente dito, vocês comecem falando de um modo geral sobre o tema. Então, é um momento de vocês escreverem e trazer o tema para o leitor de uma forma contextualizada. Ou seja, você vai deixar que o leitor consiga perceber onde ele está, e ele consiga perceber que o tema tem a ver com onde ele está. Esse é o primeiro ponto, a primeira coisa. E aí o restante se segue. Aí no texto diz o seguinte: problema é a mola propulsora de todo trabalho, pesquisa, depois de definir o tema e tal. Aí o problema é criado pelo próprio autor e tudo mais. O que eu quero que vocês façam? Mantenham o que foi feito, mas vocês contextualizem esse primeiro tópico. E aí, se vocês observarem, ó, o primeiro parágrafo tem entre o tópico introdução e o problema, ele tem um vago. É aqui onde ficaria esse texto. Mas isso aqui também vai sumir. Vai ficar um texto contínuo. Vai ficar um texto corrido. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam, que vocês façam, é leiam o trabalho de vocês e 2 pontos vocês precisam alterar. É o tempo verbal, que ele agora tem que ser no passado e não mais no futuro, né? Foi feito nesse trabalho, foi realizada a pesquisa. Não assim, será feita, não. Tirar tudo que for do futuro e trazer tudo para o tempo passado. Segunda coisa, percebam se o seu trabalho, que eu não tenho certeza, mas sempre acontece, que se vocês não usem a pessoalidade no texto. O que quer dizer? Irei fazer, irei realizar, iremos fazer. Não. Será realizada, será feita, né? A pesquisa terá uma... Ou seja, você vai tirar a pessoalidade. O texto tem que ser impessoal. Conseguiram entender? Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Não, professor, no momento não. Professor. Beleza, Matheus? Valquíria? Beleza.
Ótimo. Fala, eu queria. Nada não, professor, tá tudo bem. Ótimo, ótimo. Então, observe bem que você tem a problema, e aí você tem um parágrafo ou dois, você contando a problemática. Logo em seguida, você tem as hipóteses. A hipótese ela também tem que ser contextualizada. Ela não pode ser em formato de tópicos. Você vai dizer, as hipóteses levantadas desse trabalho foram tais. Então, você vai também contextualizar as hipóteses. Às vezes, as hipóteses elas não precisam nem constar, mas vocês podem afirmá-las, dizendo assim, a hipótese levantada desse trabalho, a priori, foram tais. E aí explica o porquê daquela hipótese. Mas aí tem uma coisa mais grave. Vocês têm que contextualizar a hipótese, dizer como foi concebida aquela hipótese. Não é só botar a hipótese. Você tem que trazer uma referência, um dado oficial, só para amarrar a hipótese. Isso é texto corrido. Logo em seguida, também texto corrido, você vai fazer o texto de justificativa. Lembre-se que o seu trabalho de vocês tem tudo isso. Vocês só vão organizar. Porque a partir do momento que você tira os tópicos, automaticamente acontece de você não ter vinculado os parágrafos. E aí o trabalho que vocês vão ter que fazer é reconectar esse texto. Por quê? É a terceira coisa que eu quero dizer a vocês de introdução. Todos os parágrafos têm que ser contínuos. É como se fosse um texto só. Parar e danar-se a escrever. E aí, como é que se faz isso? Lembre-se de uma regrinha. A regrinha diz o seguinte: todo parágrafo tem que espelhar o que falou antes e chamar o que vem depois. Cada parágrafo tem que estar conectado, relacionado do que vem ao que vem antes e chamando o que vem depois. O que quer dizer o seguinte: quando você começa a tua introdução, o primeiro parágrafo, ele vai se relacionar com o tema. E o próximo parágrafo, você tem que meio que fazer um pequeno texto. Eu vou ajudar vocês a fazer, mas tentem, porque depois eu vou ler essa introdução, mas também não é agora. Justificativo vocês têm. Objetivos que vocês têm em tópicos, eles também vão ser em texto corrido. Cujos objetivos desse trabalho se deram assim. O geral foi esse, e os seus específicos, foram esse. Por fim, na metodologia. A metodologia, você não vai abrir um capítulo de metodologia, será apenas, eu não digo apenas, porque não é tão simplório, vocês irão construir um parágrafo, ou alguns parágrafos, explicando como foi o passado, como foi construído metodologicamente o trabalho. Foram utilizados obras, foi feito um estudo bibliográfico, onde se utilizou obras relevantes de autores, obras importantes de autores relevantes, bem como, você poderia dizer assim, como livros, artigos e outros, né? Bem como os dados assim. Também foi utilizado uma pesquisa de campo, ou um questionário, ou uma entrevista. Se a entrevista foi por WhatsApp, tem que dizer que foi pelo sistema do WhatsApp, pelo Google Forms, tem que dizer como é que foi feito. E o último parágrafo, e é isso que eu quero que vocês façam, que é uma marca minha, vocês vão dizer como o que tem em cada capítulo, como está dividido. No capítulo 1 é a introdução, onde é apresentado o tema, os objetivos, tal. No capítulo 2, foi tratado o referencial teórico, onde trouxe a base teórica desse trabalho, assim. No capítulo 3, levantou-se um capítulo metodológico, onde demonstrou isso. No capítulo 4, foi apresentado o resultado da pesquisa, e assim. Por fim, no capítulo de conclusão, foi trazido a elucidação, ou a conclusão, as considerações finais acerca do tema. Fechou a introdução. Seria meio que um resumo do todo o trabalho, não, Márcio? É a leitura do preguiçoso. Normalmente vai ficar mais parágrafos. Eu gosto muito que, por exemplo, vou dar só um exemplo. Rafael, ele elogiou, uma vez que a gente participou de uma banca, ele elogiou um trabalho que eu orientei, porque como ele estava sem tempo de ler, ele lá no trabalho dele, ele leu lá no trabalho, antes de fazer parte da banca,
E quando ele olhou aquela introdução e o finalzinho, ele falou assim, pronto, o que me interessou foi o resultado, ele foi logo para o resultado. Confirmou, leu a conclusão e deu 10 para o trabalho. Por quê? Já estava dito lá. Tá? Já estava dito lá e facilitou muito a vida de quem lê. Facilita muito a vida de quem lê. Entenderam o que é uma introdução? Agora, Omar, quantas folhas no caso? No máximo. Não tem folha. Olha, eu gosto, uma introdução bem feita, ela tem, de uma graduação, ela tem entre uma folha e meia a 2 folhas. Lá, a gente chama de folha, de páginas. No máximo 2 páginas, acho que é mais do que suficiente. Uma página e meia no máximo. Chegando a 2 se você gosta muito de escrever. Eu gosto quando tem uma introdução que não seja nem cansativa, nem breve demais. Porque breve demais pressupõe que você não tem muito a dizer, e quando você está muito grande é porque você está enrolando muito. A leitura da introdução é uma leitura prática, técnica, direta, objetiva, para facilitar a vida do leitor e fazer com que o leitor se interesse, principalmente, pelo trabalho. Então, fechamos a introdução. Vamos discutir a introdução antes de passar para o próximo ponto. O que vocês acharam? O que vocês querem? Sim, deixa eu falar uma coisa. Eu abri nossa sala do 8º período e alguns de vocês entraram com o e-mail não acadêmico, não institucional. Eu acho que foi Valquíria e eu não sei quem foi. Eu acho que 3 pessoas entraram com o e-mail. Não pode, eu permiti agora porque não é aula, tá certo, gente? É só para lembrar. Só para lembrar. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Raira, tu entendesse, Raira? A introdução? Mas eu perdi o comecinho, mas eu acho que... Mas não se preocupe, não, que eu gravei essa primeira parte, tá? Então, beleza. Beleza? Então, vamos passar para o referencial teórico, que aí é onde a gente tem maior trabalho. Que eu acho que esse material não tem referencial teórico. Então, deixa eu fechar esse referencial teórico, fechar esse material aqui, e vamos para falar sobre a fundamentação teórica. Vou abrir o trabalho eu não vou abrir trabalho nenhum, porque pode assim, tem muito a ver com vocês. Vamos lá. O que é o referencial teórico? Eu vou olhar o referencial teórico de cada um, e eu acho que o de Heidegger eu já dei uma ideia, não foi, Heidegger, da direção teórica do teu trabalho, como a gente já estava bem antes. Já sim, amor. Tu vai fechar tem alguma lacuna que você acha que precisa? Eu pedi para vocês... Eu acho que eu vou inserir mais algumas coisas, aí eu vou conversando contigo, porque eu peguei um livro muito massa de Falcone, e tem bastante coisa referente ao que eu estou fazendo agora, aí depois eu te passo. Certo. O que é o referencial teórico, para vocês entenderem? É a parte onde você vai discutir os conceitos e definições do seu tema. Tudo que relacionar ao seu tema, ao seu título, você tem que trazer a parte teórica, discutindo o que os autores explicam para o leitor. Exemplo disso. Se eu vou falar sobre o impacto da pandemia na economia brasileira, eu tenho que discutir o que é economia. Eu tenho que falar o que é pandemia de uma forma breve, porque eu não sou da área, mas a pandemia, mas não o que é pandemia, que é a OMS trata a pandemia disso. Falar brevemente, mas o que eu vou entrar mais eu vou falar sobre a economia, a microeconomia, a macroeconomia, porque como eu vou falar sobre as contas econômicas, as variáveis econômicas, eu preciso apresentar essas variáveis econômicas. Eu preciso discutir para o leitor o que é que os autores tratam sobre aquilo, porque quando ele for ler, ele vai entender quando ele vê uma expressão do tipo, porém a pandemia fez com que houvesse uma queda no PIB. Eu já defini o que é PIB antes. Todas as vezes que eu for discutir, se eu vou falar de ferramenta de eficiência, eu tenho que discutir o que é eficiência. Para falar de eficiência, em administração existe eficiência e eficácia. Então eu tenho que explicar as duas. Então eu vou falar de planejamento estratégico, eu tenho que discutir o que é planejamento estratégico, como é que ele funciona, vantagens e desvantagens. Eu tenho que trazer uma sequência, uma coerência e uma sequência na explicação.
Quando a gente compõe um referencial teórico, eu preciso passar para o leitor toda a sequência teórica que vai vir no meu trabalho. Alguns trabalhos, eles são continuamente referencial teórico. Porém, no referencial teórico, a parte básica é bem trazer as teorias. Eu quero lembrar uma outra coisa para vocês em relação ao referencial teórico. No referencial teórico, em cada página, tem que haver pelo menos 2 referências. O que é referência? Referência pode ser uma citação direta ou indireta, pode ser uma tabela, um quadro, um gráfico, uma figura, uma foto, algo que não seja produzido por você, ou que seja produzido por você, mas que vai dar suporte a boa parte daquilo que você está dizendo. Então, alguma página que não tenha base teórica, ela vai ser mal vista e mal avaliada. Então, cada página, eu meio que exijo no mínimo 2. No mínimo 2 referências. Pode ter mais. E aí é onde vem a parte, um diferencial das minhas orientações. Vocês não precisam, e eu não gosto muito, de usar citação direta. Porque a citação direta engessa muito você. Você tem que criar um texto para confirmar o que o autor disse. Ao contrário da citação indireta, você tem autonomia de fazer uma discussão sobre o que o autor disse e trazer ele para o seu tema. Então, se eu disser assim, de acordo com Rossetti, a economia é a ciência do consumo. Ele diz o consumo, ele diz que é a ciência do consumo, mas ele diz textualmente que a economia é uma ciência social que administra os recursos escassos, promovendo o bem-estar social. E de onde tu traz consumo, mano? É porque o bem-estar social significa fazer com que as pessoas consumam. É uma interpretação que eu fiz, correta, e não pode ser inventada, correta, de um texto original, mas eu dei uma interpretação que vai ajudar o meu tema. Então, é isso que eu consigo fazer. Eu leio a obra e destrincho ela interpretando, que a palavra usada é parafraseando. De preferência, vocês usem, tipo assim, segundo fulano de tal diz, não precisa dizer a página. Dane-se a dizer o que ele quis dizer para ajudar o seu trabalho. O que você tem que usar, você tem que ser um autor, e não repetidor de obra. Repetidor de obra é muito fácil. Copia, cola, copia, cola, copia, cola e comenta. Não. Eu quero que vocês tenham a autonomia de dizer, cada parágrafo construído aqui fui eu que produzi com a ajuda dos autores. E então, qual é a facilidade? Vocês não precisam botar número de página. É só abrir um parênteses, colocar o nome do autor, vírgula, o número do ano, fechou. Aquele autor vai estar na tua referência lá no final do trabalho. Agora, claro, mas eu queria usar essa frase. Essa frase, para mim, eu não estou proibindo vocês usarem citação direta em algumas situações. Em algumas situações. Vocês podem usar alguma citação direta. Eu não gosto de citação indireta, porque engessa vocês. E quando eu escolhi vocês, quando eu aceitei a orientação de vocês, é porque eu sabia que vocês são capazes de produzir o próprio texto e não fazer um Frankenstein, montar uma coxinha de retalho. Não precisa montar coxinha de retalho. Descrevam. E é isso que eu quero de vocês, que vocês montem referencial teórico. Entendido até agora? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte? Não, né? Então, veja, outra coisa que eu vou falar para vocês, que é isso aqui que as pessoas, os leitores, os avaliadores fazem, isso eu estou falando para monografia, eu estou falando para artigo científico em revista, e estou falando para dissertação de mestrado, falando para todo lugar que for ler um trabalho produzido por vocês. É que cada parágrafo tem que estar relacionado com o anterior e chamar o próximo. Sempre. Então, se eu coloco uma citação direta, é porque eu afirmei alguma coisa em cima. Logo abaixo eu explico ela e relaciono. Percebam, vejam como é que funciona. Eu afirmo, todas as vezes que vocês forem afirmar alguma coisa no texto, dizer alguma coisa de forma assertiva, quer dizer, para que confirmar, eu preciso de um texto confirmatório. Qual é?
uma citação, uma tabela, um quadro, um gráfico, qualquer coisa que confirme. Por quê? Referência pode ser citação e pode ser fonte, pode ser alguma coisa. Então, referência é ampla. Tá? Então, você escreve. A economia brasileira se comportou desde 2010 de uma forma mais tímida. Porém, em 2016, começou-se uma queda no PIB de uma forma ainda muito incipiente. Para o caso de 2020, essa queda foi maior do que os outros anos. Aí eu apresento a tabela. Eu não falei lá em cima, afirmei uma coisa em cima, mostro um gráfico mostrando o PIB e embaixo. Confirmando, então, que a economia brasileira em 2020 vai sofrer uma queda em torno de 12% a 20%, de 12% a 15%. E tem, com viés de queda até maior, acompanhando a tendência mundial. Veja, eu falei alguma coisa, eu afirmei alguma coisa no parágrafo anterior, eu tenho que confirmar. Eu botei um gráfico. No que eu boto um gráfico, eu confirmei o que eu falei. E aí eu converso com o gráfico. É uma sequência, que pode ser, nesse meio, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser uma citação direta, pode ser uma citação indireta, qualquer coisa que vocês coloquem que vai afirmar aquilo. E em relação ao referencial teórico, vocês têm alguma dúvida? Eu falei 3 informações. O que precisa botar nele, a sequência e o uso das referências. Alguma pergunta sobre essas 3 passagens? Tem que ter quantas páginas ou mais no referencial mesmo? Referencial teórico, veja só. No referencial teórico, eu não dou o número de página. Ela precisa completar um raciocínio. Não se completa o raciocínio com 4 linhas, com 4 páginas. Uhum. Né? Normalmente é o que mais tem, ou o segundo que mais tem. O que mais tem normalmente é o resultado da pesquisa. Alguma outra pergunta? Alguma outra colocação de vocês? Eu estou aqui no chat também, quem não tiver microfone, eu estou aqui também no chat com ele aberto. Não, né? Veja, então a gente tem a introdução, lembrando que a introdução só vai falar no final, você só vai montar ela no final, já pode até começar. Referencial teórico. Ponto. Metodologia. A metodologia, eu tenho um modelo que eu até passei para quem? Eu acho que eu passei para a Raida só, não foi? O modelo de metodologia, até um momento que ela não tinha lembrado. Passou. Pronto, eu vou passar para vocês o modelo de metodologia. Por exemplo, o trabalho das meninas de... Cadê? Os trabalhos que eu passei, o trabalho de Luciana, Gabriel, Luciana e Vanusa, ela tem a metodologia que eu orientei. Os trabalhos que eu passei, que eu fui orientador, que quem receberam foram... Eu passei o de... Cadê? Eu passei um de finanças, eu passei um de mulheres, né? Eu passei um de mulheres empreendedoras, passei um de microcrédito, passei o de educação financeira. Oxe, o desempenho também não. Todos esses que eu passei, eu posso colocar para vocês todos no grupo, porque aí vocês usam a metodologia. Não sei nem se eu usei. Você chegou a abrir, Elita? Foi Elita ou Rubiano? Quem foi? Lisley, vocês chegaram a abrir o da educação financeira? Sim, professor, abri sim. Você chegou a ler a metodologia dela? Li sim. A metodologia dela é o modelo que eu uso. Normalmente é o modelo que eu uso. É aquele estilo que eu uso, que é um estilo que você vai explicar, e aí eu vou entrar no capítulo de metodologia. Capítulo 3, que é a metodologia. Metodologia tem vários autores. Vocês podem usar Gil, pode usar Lakatos, pode usar Pedro Demo, pode usar quem quiser. O que eu não quero é que vocês simplesmente coloquem o que eles disseram. Eu quero que vocês interpretem ele. Por exemplo, Lakatos fala que o uso do questionário tem como objetivo coletar informações da população para elucidar e comprovar a tese levantada. Isso é fala dele. Acho que foi Pedro Demo que fala isso. Eu não quero isso. Será utilizado um questionário semi-estruturado,
com perguntas elaboradas, para quem? Para os gestores, os funcionários, para os alunos, tal, com o intuito de levantar a percepção deles em relação a tal coisa. Veja, você vai pegar a tese, a fala do autor e transformar ela na sua, vai tomar posse. E aí, ao final dessa fala, você abre parênteses e coloca Lacatus, 2010. Fechou o parênteses. Por quê? Aquela fala que vocês escreveram, aquele texto, ele é de vocês, confirmado por Lacatus. Então, todo o texto... Eu quero evitar... Na verdade, assim, eu vou até proibir que vocês usem citação direta. Não bote citação direta em referencial teórico. Nenhuma. Pode colocar o que eles disseram, desde que vocês coloquem dentro do texto o que vocês estão fazendo. Entendido isso? É um pouco confuso, talvez. Alguém não entendeu essa parte? De boa, Samuel. Eu só queria ver contigo realmente qual o caminho que o meu vai seguir, sabe? Eu tô meio confusa com relação a isso. Exatamente. Essa primeira reunião é para eu deixar todos os trabalhos com a mesma cara, e aí eu vou pedir para que todo mundo mande para mim os seus respectivos sumários. Simplesmente imprima o sumário e mande para mim. E copie para mim. Bota no grupo, mande para mim, no privado, só o sumário. Porque do sumário eu vou dizer isso, tá certo, tal. Qualquer coisa eu vejo no texto. Tá? Entendido isso? Porque eu quero começar vendo qual é a ideia de vocês e todo mundo, gente. Vocês façam o sumário mesmo sem ter produzido ele textualmente. Criem um sumário que vocês... É uma expectativa de sumário. Criem uma expectativa de sumário. Meu trabalho vai ficar pronto nesse contexto. Eu vou ler, vou fazer os comentários e devolvo a vocês. Ficou claro para vocês isso? Não? Ficou, Marco? Sim, professor. Então, o que eu quero de vocês hoje, o mais rápido possível, se for possível hoje, melhor, porque eu já viria amanhã, ou veria fazer a leitura já hoje, dos sumários. Vocês pegam no Word. Por que eu quero que vocês botem no Word? E não batam uma foto, nem botem PDF? Porque eu quero fazer comentários nele no texto e devolver a vocês. Tá? Entendido isso? Quarto capítulo. É o capítulo de análise do resultado. Tá? É o penúltimo capítulo. É o capítulo de análise do resultado. Nenhum trabalho de vocês é um trabalho bibliográfico propriamente dito. Ele é bibliográfico também. Boa parte do trabalho de vocês ele vai ter uma quase pesquisa. Esse capítulo 4, esse capítulo de discussão, resultado e discussão, veja o nome do capítulo, vai ser resultado e discussão. Você vai, agora sim, interpretar os resultados obtidos. Na metodologia, talvez você coloque alguns resultados sem comentá-los. Tipo, não, pode colocar como foi feito, passo a passo. Colocar a fonte de dados, discutir, e aí a gente vai entrar para cada detalhe. Então, cada um... Metodologia, vão perguntar para mim, mas quantas páginas? Entre 2 e 3. Uma página? Não, porque você vai botar texto. Mas entre 2 e 3, porque você vai falar cada passo. Veja, começa falando da metodologia do trabalho. Você fala como se fosse a introdução, fala de um texto geral da metodologia. Aí você fala do objeto de pesquisa. 3.1, objeto. Vai falar do objeto de pesquisa. Qual é o objeto? A quem você vai pesquisar, a quem você vai fazer as investigações. A empresa que você está usando. Aí você vai discutir ela. 3.1, o método. Que método? Se é questionário, se é entrevista, se são os dois, se foi apenas uma revisão bibliográfica, se foi uma demonstração dos dados contábeis, tudo. Né? A sequência não precisa ser idêntica a todo mundo. Nem todo mundo vai ter uma sequência igual. Mas o método, a amostra, vai falar da amostra. Aí a amostra, como é que você determina a amostra? Se você, na sala de aula tem... Quantos alunos? Nem sei quantos alunos tem na sala. Sei lá. Peraí, deixa eu ver aqui quantos alunos tem na sala. Só para a gente pegar um como exemplo. Cadê? 48 alunos na sala, por exemplo, que você quer falar do oitavo período. Se tem 48 pessoas, você vai dizer o
A população são 48 alunos, aos quais tantos responderam. Que nem sei lá, de repente, nem todos tenham respondido o trabalho. Professor, eu vou aplicar sobre os funcionários de uma empresa. Quantos funcionários tem? Tem 100. Eu só consegui com 8. É pouco, mas você tem que dizer o 8, porque vai ser criticado lá. Aí tem uma estratégia, a gente transforma em percentual, 8% das pessoas. É uma estratégia que a gente vai alterando da medida que vocês vão construindo. E o resultado da pesquisa são todos os resultados que a gente não vai fazer agora, vai fazer em tempo hábil. E, por fim, a conclusão. Na conclusão, o nome vai ser Considerações Finais. Vocês vão, de uma forma, da mesma ordem que vocês fizeram na introdução, mais ou menos vocês vão fazer na conclusão. Você vai falar, você vai responder o objetivo geral, a pergunta de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos. Você vai trazer para o leitor a mesma sequência que você levantou na introdução. A problemática, que é a pergunta de pesquisa, a pergunta de pesquisa, que é o objetivo geral, os objetivos específicos e as hipóteses, no caso, tudo numa sequência textual. Ponto. Falei de como será o trabalho de cada um. Agora, trabalhar pontualmente, a gente vai trabalhar um a um, como eu falei. Eu sou o sumário que o senhor quer para a gente criar, ou é o que... Pega, veja só, Resumido. Boa pergunta. Tá, é isso que eu quero, que vocês não deixem qualquer pequena dúvida sair daqui da nossa sala. Vocês têm um sumário do pré-projeto, tá lá. Vocês vão olhar para o pré-projeto e vai dizer, para nós, o que eu acho que vai estar pronto, eu queria inserir isso. Vocês vão inserir de uma ordem 3.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1. Montem esse sumário como a expectativa do TCC final. Viu, Exonido? Do TCC final. Claro que vai tomar como base o que vocês apresentaram ao Cleitiano. Deixa eu falar uma coisa. Cleitiano deu um formato para vocês, de uma sequência, e ele sabe disso, que quando ele passa para os orientadores, nós, professores, nós temos uma liberdade de forma. Então, o seu trabalho vai ser de acordo com o que eu orientar. Ele sabe muito bem disso. Tá? Ele deixou claro, professor, para a gente isso. É porque tem um modelinho que ele ensina a vocês que é diferente do meu. Por exemplo, nenhum trabalho começa com o nome tema. Eu apaguei todo mundo. Então, eu quero que vocês mandem para mim, hoje ainda, quem já mandou, por exemplo, Matheus, ele fez uma alteração. Manda a alteração. Rádio vai mandar também para mim como a alteração dela. Aí, a partir de hoje, eu quero que vocês mandem o que vocês têm. Eu já tenho alguns que vocês já me mandaram. Se não tem alteração, é só você dizer, não, o meu não alterou, é aquele mesmo. Por exemplo, o de vocês, o Matheus já sei que vai alterar, o de Rádio vai ser que alterou, né? Elita, houve alguma alteração, Elita, até agora? Lisley, ela falou que estava organizando o sumário, ela até me Lisley. mandou. Lisley, Aí a gente vai enviar. Responda, Lisley, então. É porque ele está na minha tela principal. Sim, professor. Estou fazendo algumas alterações no sumário para lhe enviar também. Pronto. Então, eu tenho um trabalho de... na verdade, quem são... Deixa eu ver quem são as minhas pecinhas. Eu fiz mais alterações no meu, viu, mas eu vou te mandar daqui a pouco. Tá ótimo. Eu quero... mande para mim o trabalho. Eu quero o trabalho e o sumário, viu, Aira? Eu não posso abrir mão. Pode deixar. Pronto. Então, é isso que eu quero. Deixa eu olhar aqui como é que está o trabalho, como é que vocês me mandaram. Cadê? Não é aqui, não é aqui. Não, é aqui. Deixa eu só abrir aqui no lugar certo. Pronto. Aqui. O grupo de Eric, Marcos e Harrison não veio ninguém. Jaci, Jackson, Valquíria está aí. Valquíria, o trabalho de vocês tem alguma alteração? Valquíria? Valquíria?
Daqui a pouco ela fala. Trabalho de Milena, Rubiane, Risonilda. Risonilda tá aí. Só tá você, né, Risonilda? Só tá você do grupo, né? Certo, só tá você no grupo, certo. Mas você entendeu todas as coisinhas. E outra coisa, né? Eu vou mandar para você, para o grupo, esses comentários, de repente você mostra aos restantes, ao restante do grupo. Vou ver mais. Já sei o que tal. Aí agora é o de Clécio Liso Maria Hélita, só Clécio que não tá. Pronto. Eu tenho quantos orientandos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 trabalhos e eu não ligo se vocês mandarem para eu ler toda semana alguma coisa ou 2 vezes numa semana, desde que tenha uma produção. Olha, para quem está fazendo trabalho só, eu vou dar um olhar um pouco mais específico, porque a produção ele é mais individualizada. Para vocês que estão fazendo em trio, eu vou querer que haja uma divisão de tarefas, até mesmo porque eu quero saber como é que cada um escreve, tá? Eu preciso saber que quem escreveu o quê, porque um trabalho para mim, sem trio, os 3 têm que ser criadores, têm que ser autores. Não é deixar para o outro fazer, não, tá? Então eu gostaria de ver, por exemplo, a parte do referencial teórico, vocês deviam dividir entre vocês o que fazer. A partir de quando vocês mandarem para mim o referencial teórico, eu der as sugestões e devolver a vocês, tá certo? Eu só fico triste porque não tem um grupo que ninguém veio. Mas tudo bem, depois passa para eles, vou botar no grupo. Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Por enquanto não, amor, mas eu sei que vai surgir, mas agora não. O Matheus no final da noite, viu? Vou dar uma saída agora, quando chegar eu te envio. Eu sei que tu vai assistir o jogo, cabra safado. Por nada, vou tocar já já. Ah, é? É. Pronto, então